Oi, oi, mulherada, sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má e o episódio de hoje é Continue a nadar, continue a nadar. Brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Já vou explicar a conexão dessas duas coisas. O episódio de hoje é Não desista, continue, firme e faça. E por que que eu introduzi a frase da Dory, muito icônica e conhecida? Porque realmente, basicamente, continue a nadar é para seguir em frente. Ou seja, não desista. Não desista, continue firme, por mais que você esteja cambaleando, quase caindo, continue firme e faça acontecer. Ah, é fácil? Não, não é fácil. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil ser a fracassada, a burra, a infeliz, a desinformada, a tanto faz. Sabe, eu não gosto de rotular dessa forma, assim, pessoas, nem mulheres, nem pessoas, nem ninguém. Mas, realmente, o fato de você desistir faz você ir para esse lado. Então, assim, não é que você não deve desistir por causa dos outros. Você não deve desistir de você e por você. Sabe, tenha mais fé em você mesma. Esse episódio aqui que eu tô gravando não são apenas para vocês, também é muito para mim. Algumas coisas que eu gravo aqui falando são coisas que eu estou ainda enfrentando, ou tem momentos que me fazem questionar muita coisa. E aí eu escrevo aqui e venho falar com vocês para também ter esse momento de autorreflexão, sabe? Eu tenho antes, durante e depois da gravação. Então, assim, é legal, é importante a gente refletir. Porque às vezes a gente acha que desistir vai ser mais fácil, que o peso vai ser menor, mas as coisas que a gente quer, se a gente desiste, a gente não vai ter, a gente não vai ser. E é muito triste, porque no final das contas, cadê o legado? Cadê os frutos? Cadê essa colheita? Sabe? Tem gente que colhe nada a vida toda porque não planta nada a vida toda. Então vive num limbo, num vazio assim muito grande, no zero. Tá sempre no zero. Isso não é legal. Eu sinceramente não acho isso legal. Eu não gostaria de viver isso. Longe de mim. Então assim, eu vi em algum lugar, acho que era no Instagram mesmo, um vídeo que começava falando: "O mundo não liga se você desistir". Não era bem essa frase, era uma frase mais pesada. Tipo, o mundo não liga se você. Mas também é uma grande verdade. E a verdade realmente liberta. Só que às vezes a gente não tá preparado para essa liberdade que vem. Às vezes a gente quer se esconder. E isso é a zona de conforto. Que toda hora pode ser que você receba um sinal, uma mensagem do universo falando para você sair da sua zona de conforto. É... Então, assim, o mundo não liga se você desistir. Seus inimigos, as pessoas que te invejam, torcem para que você desista. Eles vão comemorar, eles vão ter o que falar, eles vão ficar incrédulos se você continuar, se você fizer acontecer. É isso que vai acontecer se você não desistir. Eles vão ficar surpresos, perplexos e com mais inveja, com mais raiva que você conseguiu, eles não. Ai, você quer alimentar, Marcela, a inveja que os outros têm de você? Não, eu tô focada em mim e fazer o que eu quero acontecer. E não desistir do que eu quero que aconteça na minha vida. Quem tá me assistindo aí, me odiando, me invejando, é a pessoa que tá perdendo tempo em vez de estar lá plantando as coisas dela, entendeu? Essa é a grande questão. E aí, você vai se arrepender depois de ter desistido. Se você chegar e desistir. Sabe por quê? Porque depois do arrependimento, depois de desistir, vem o arrependimento e a frustração
Por que você desistiu? Pensa num negócio complexo. Você vai meio que se detestar por ter desistido. Você vai pensar, e se várias coisas? Você vai pensar, olha só, estava tão perto, eu devia ter aguentado um pouco mais, sabe? Porque muitas vezes a gente pede coisas grandiosas, a gente movimenta a nossa vida para viver coisas grandiosas. E o universo, Deus, a espiritualidade, seja lá o que você acredita, tá lá observando para ver se você vai pegar aquilo ou não. E às vezes sim, a gente tem um momento de teste. Eles estão testando a gente. E aí você tá lá quase perto. E no dia que vai ser a virada de chave, você desiste. E aí você ainda vai e pede pra Deus alguma coisa, tipo, na expectativa de, ó, você que não tá me atendendo, você que não tá me ouvindo, Deus, eu quero, eu quero. Mas ele tá muitas vezes olhando pra você, tá aí, ó, tá na sua direita, vira e pega, é seu. Sabe? A gente tem que se movimentar para as coisas que a gente quer que aconteça, aconteça com a gente. E coisas boas não vêm rápido, não vêm fácil. As coisas boas e grandiosas têm um momento de trabalhar. É a mesma coisa de sempre, na questão de você planta, você rega, você cuida da terra, você vê se tem alguma praga ao redor da sua plantação. E aí ela vai crescendo, uma hora ela tá pronta e te entrega os frutos. Então, assim, essa é a melhor metáfora para várias coisas na nossa vida, porque exige ter a consciência de que tudo é um processo e de que os processos não são rápidos, como muitas vezes a gente gostaria desse imediatismo todo. E muitas vezes a gente vai estar com a esperança morna, porque vai ser um dia ruim, vai ser um dia que você vai estar desesperado, vai ser um dia que você vai falar, mas não vai dar certo, eu preciso resolver isso. E você não sabe como resolver isso. Então, realmente, muito complicado. Ai, meu Deus, eu já comecei a pensar um monte de coisa que me faz me sentir assim, desesperada. E assim, uma pessoa que desiste, ela não tem motivo nenhum para ficar desesperada. Ela não tem o que se preocupar, porque nada mais importa. Quando você desiste da sua própria vida, desiste de várias coisas que é relacionado diretamente a você e só você pode fazer por você, não, você desliga certas emoções. Você deixa de sentir certas coisas, porque você não liga. E disso pro nada não é muita coisa. Então, assim, às vezes não são pessoas que te derrubam. Às vezes você deixa de ser forte, de se segurar, como todo dia você se segura, e você cai sozinho. E não é fácil, não é agradável levantar depois quando cai. Mas é uma escolha. Você pode ficar caído no fundo do poço e aceitar tudo que está acontecendo. E mesmo que não aceite, você está sendo conivente com a insignificância que você rotulou tudo da sua vida. E aí você tá nessa, num limbo, num deserto, parado, imóvel, vendo as coisas acontecerem na vida das outras pessoas, vendo as coisas que você queria, deixando de querer cada vez mais. E ali vira uma grande, seu sonho vira uma grande ilusão super distante de você. Sério, não deixe isso acontecer com a sua vida. A vida é muito curta pra gente deixar essas coisas acontecer com a gente. Você não sabe se o seu dia é amanhã, independente da idade que você tem. Você não sabe. Se a gente soubesse quando a nossa validade de fato chega e é o nosso último suspiro,
eu acredito que a gente teria mais valor pela própria vida. A gente faria as coisas com mais ansiedade do que a gente já faz. Entende? Então, não, seria um caos muito maior do que a gente poderia dar. Então, com certeza é um motivo pelo qual Deus não deixa, o universo não deixa a gente saber. E assim, eu já falei uma vez pra vocês, né? Fracasso é, é não tentar. Então, assim, você tentar e cair, você tentar e errar, mas persistir, tá de boa. Agora, não tentar é um fracasso. Não se mover, não, não ser feliz, decidir ser infeliz, sabe? Aceitar aquela coisa ser ranzinza, ser amargo, ser azedo com a própria vida, com a própria existência, com você mesmo. E ser infeliz com a sua própria escolha, né? Porque uma escolha que desencadeia várias coisas negativas, digamos assim, é, é uma infelicidade imensa. Então, assim, decida por você, pelo que você quer, mas assim, só pelo que somente você quer. Pode ser egoísta nessa parte, sim. Pode ser. Às vezes a gente tem que ser egoísta para não ficar infeliz. Porque eu falei num vídeo anterior, né, de dedicação, esforço feminino, e tá conectado aqui. É, a gente tá sempre fazendo algo pro outro, sempre, ai, você tem que ser altruísta, ai, você tem que se preocupar com os outros, tem que ajudar as pessoas. Mas e você? Ai, quando você faz algo pra você, você tá sendo chamada de egoísta. E você se culpa por isso, e você realmente acredita que tá sendo egoísta. E é uma pessoa horrível. Mas não é. É a questão do equilíbrio, como eu comentei antes. Tem que ter só pra você e pros outros também. É igual um relacionamento. Um relacionamento amoroso, você tem que se dedicar pro seu parceiro, mas se dedicar pra sua vida. Não viver a sua vida em função do parceiro. Pra só ele estar equilibrado e você desequilibrado. Você existia antes dele e vai existir depois dele, se ele não for pra sempre. A maioria das coisas não são, então. Já diz muito. Então, assim, se você tá num casamento, você também tem que ter a sua dedicação pra você mesma, pra você tá bem, pra você se dedicar ao casamento e manter ele o tempo que der pra manter, enquanto os dois quiserem, porque é um trabalho em equipe. A mesma coisa o cara. Se o cara não se dedicar um pouco pra ele, pra depois se dedicar um pouco pra você, ninguém casa sozinho. Esse negócio de eu casei com a pessoa, mas só eu me dedico. Isso é um fracasso. Porque você tentou, mas a outra parte não tentou. Os dois têm que querer. Seja namoro, seja casamento, seja o que for. E relacionamentos envolvem se relacionar com pessoas. Então, sim, funciona também nas amizades, no trabalho. Você tem que equilibrar as coisas. Um tempo pra você, um tempo para as outras coisas. Para não ficar infeliz. É muito sério isso. É muito rápido e fácil ficar infeliz. E só você sente, mas ninguém. Olha que legal. Então, tem que tomar as decisões para ficar boa com você mesmo, sabe? Esteja em paz com você mesmo. Independente do que você decide, independente do que você escolhe, você tá em paz com você mesmo, sabe? E isso é necessário. E às vezes, nós mulheres temos que ter audácia, ousadia, coragem e se jogar de cabeça e peito aberto nas novidades, nos novos projetos.
nas novas conquistas. Porque tudo que você tem de novo, provavelmente muito tempo antes de acontecer isso, você queria muito isso. Então, desfrute, aproveite. Às vezes a gente tem umas conquistas e não sabe aproveitar. Tem que aproveitar. Ah, eu consegui me organizar financeiramente e tenho um cantinho meu. Cuida do seu cantinho, fique no seu cantinho, aproveite. Mas também não precisa se isolar e não sair de casa, entende? Tem que ter o equilíbrio, como eu sempre falo. É, queria muito ter esse relacionamento. Tenho esse relacionamento, ele é do jeito que eu queria. Tenha o seu tempo para você mesma, tenha o tempo para o seu parceiro. E assim vai em tudo na sua vida. Ah, me organizei financeiramente e consegui tirar um ano sabático. Não preciso trabalhar por um ano. Se você tem dinheiro para suas despesas fixas e para passear, passeie, tire, descanse, cuide de você, no geral, cabeça, mente, corpo, pé, cuida. E mais uma vez, a gente está conectando esse episódio com o anterior, de tanto você tentar e se esforçar para algo acontecer, para o seu fruto vingar, para você ter essa colheita, vai crescer, vai funcionar. Você vai ter seus resultados, você vai conseguir conquistar as suas conquistas, seus objetivos vão ser conquistados e vão virar conquistas. E aí você vai ter mais e mais e mais. E você vai se dedicar para mais, e você vai encontrar mais, e os propósitos vão vindo. Esse é o fluxo da vida. Uma árvore, ela é plantada, ela se nutre da raiz, ela vai se desenvolvendo, ela cresce. E ela vai ficando grande, forte, com as raízes imensas lá debaixo da terra. E ela não vai ter todo esse trabalho para só dar uma maçã, se ela for de maçã. Ela não vai dar só uma laranja. Vão ser várias, várias e várias e várias. E aí vai vir as estações, mudanças, as mudanças vão vindo, o tempo vai mudando e ela vai se renovando e vai dando mais e mais frutos. É isso, a nossa vida. Nós somos uma árvore. Mais uma metáfora muito boa. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu realmente gostei muito de ter feito. Na minha cabeça não para de eu ficar pensando nas coisas que estão me apavorando e me preocupando no momento, mas se eu não fosse uma pessoa que quisesse conquistar, se eu não fosse uma pessoa que se dedicasse, eu não ia estar com essa preocupação, porque eu não ia estar com nenhum pensamento. Então, muitas vezes os nossos momentos de desespero é um lembrete de que vai valer a pena. Infelizmente, é um pouco doloroso, eu sei, eu sinto lhe informar, porque eu também sinto que é doloroso e incômodo bastante, mas vai valer a pena. Então, coragem, força, vai dar tudo certo. É isso que importa. Bom, eu espero que esse episódio tenha ajudado para alguém, seja para alguém. Foi muito bom para mim ter feito, pensado e gravado. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta aqui embaixo, se inscreve se você é novo no canal, nunca entrou, nunca participou, nunca viu nenhum episódio. Compartilhe esse vídeo para toda mulherada que você conhece que tá querendo desistir dos sonhos, tá querendo desistir dos projetos. E mulherada que não conhece aqui o nosso podcast. E eu espero que você não desista, porque a persistência vai valer a pena para você. Lembra que tudo isso que você está fazendo é exclusivamente para você. Você tem que ter coisas para você, só para você. Tem que ter coisas que são suas. E não tô falando só de filhos. Entende? Você é mais. Nós somos pessoas incríveis, complexas. Todo ser humano é assim.
Só que ele quer cada vez mais se moldar para menos, para ser mais simples. Não seja simples nesse sentido. Você é um ser humano complexo, cheio de potencial, cheio de ideias e tem que aproveitar. Bom, chega. Te vejo no próximo episódio. Beijo, tchau!